Omoshun adide karleu o, ibere molorum o. Omoshun adide, ibere molorum. Omoshun adide karleu o, ibere molorum o. Omoshun adide, ibere molorum. Ire. Mãe Oxum, através da sua imagem recebida com fotos nessa hora, com o nosso carinho, com o nosso respeito, com os nossos louvores, com as nossas cantigas, em homenagem a ela, que é a padroeira de Porto Alegre, padroeira das águas do Rio Guaíba. E essa grande Mãe Oxum, que nos proteja, nos ampare e nos ilumine, minha mãe. Assim como cresce sua canjica no fogo, há de crescer os pensamentos, a saúde, a paz, a harmonia, a tranquilidade para todos. Que dê um bom axé de misericórdia nesses momentos difíceis que estão passando aqui na Terra. Nós convidamos a todos os religiosos e a comunidade em geral para que venha segurar esta mesa de oferendas para a Mãe Oxum, que será neste momento depositada no leito das águas do rio. Desta mesa nós retiramos todos os objetos que não são absorvidos pela natureza. Vamos segurar esta mesa com carinho, vamos segurar esta mesa com respeito e entregá-la aos orixás. Minha mãe! Força para todas as pessoas que aqui estão, a bênção de todos os orixás, de Mãe Oxum e de Pai Oxalá abençoe a todos e encaminhe todos para o caminho do bem. Pesquisas que indicam um quantitativo gigantesco de casas religiosas de matriz africana no Rio Grande do Sul. Isso tem causado surpresas sobremaneira, tanto aos gaúchos quanto ao resto do Brasil. A gente não está muito acostumado a pensar o Rio Grande do Sul como um lugar com muita presença africana, de afrodescendentes. Porto Alegre é a capital de religiões afro-brasileiras. Em segundo lugar é o Rio de Janeiro e depois vem Salvador, que seria, vamos dizer, a candidata principal. Quando a gente olha para as periferias, Porto Alegre é a segunda periferia com maior importância. Isso tem a ver com o processo de formação do próprio estado do Rio Grande do Sul. Os negros precisaram se autodefinir para poderem sobreviver num estado em que são minorias. E se autodefiniram de múltiplas formas. Através da religião, foi uma delas. O Rio Grande do Sul apresenta uma variedade enorme, talvez seja a capital que apresenta a maior variedade de práticas religiosas de matriz africana, como é também a capital do Brasil que apresenta o maior número de casas de culto, há mais de 10 anos, quer dizer, não é um pico, é uma tendência já cristalizada e sedimentada. Esse espaço
do Bará do Mercado. É um assentamento de um Exu que foi feito, onde se dão as relações sociais, onde tem tudo o que a boca come, onde está o axé de fartura. Esse axé foi plantado aqui pelo príncipe Custódio. Tem uma outra vertente que diz que também foram os próprios negros escravizados que plantaram esse axé, no sentido de prosperidade, de segurança para eles, mas é um espaço realmente de resistência do nosso povo negro. Agora abrindo as portas para ti, minha velha, dando clareza para ti, tudo dando saúde para ela, proteção, para ela buscar o que ela veio buscar. Se a gente pegar a história do gaúcho, vai ver que o gaúcho ele assume a sua alcunha daquilo que tentam lhe impedir. Ah, batuqueiro, eu sou batuqueiro, sim. A pessoa assume essa identidade e leva isso como bandeira. Então, quando o censor do IBGE chega lá, né, ou da Fundação Getúlio Vargas chega lá e pergunta qual é a tua religião, ele bate o pé e diz, sou batuqueiro. Ser batuqueiro é usar esses colares de conta sem qualquer tipo de vergonha. É saber, por exemplo, de onde tu vem, qual é a tua origem. É respeitar a dignidade do outro, o sagrado do outro. Para te ser bem sincero, todos nós somos batuqueiros. O Rio Grande do Sul, por ser um estado culturalmente muito diversificado, inclusive com matrizes religiosas diferentes, você tem diversas matrizes de catolicismo e de protestantismo e tudo mais, já tem uma diversidade religiosa que convive ali, quer dizer, as pessoas já estão acostumadas a transitar entre as matrizes religiosas. Eu acho que essa semente de matriz afro-brasileira, ela encontrou um terreno fértil e uma clientela, uma demanda, uma clientela com poder aquisitivo suficiente para alimentar isso. A religião ela se espalhou em todo o estado, não é uma coisa assim zonal, só Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Hoje a gente tem um grande mercado, em 10 anos eu atendia 30, 40 pessoas por dia, hoje eu estou atendendo 80. Aumentou casas de religião e comércios de religião. No Rio Grande do Sul, a migração interna para lá foi de tudo um pouco. Então, até a nomenclatura que é utilizada no Rio Grande do Sul é distinta do resto do país. É batuque. O Rio Grande do Sul é o único que tem batuque. Acreditar que o candomblé é centro e que o batuque é periferia é, na verdade, pensar de forma colonialista, inclusive. Não. Batuque é uma coisa, candomblé é outra, mas as duas são irmãs. Elas têm o mesmo pai, digamos assim. Se a África é o pai que fecundou a Bahia e fecundou o Rio Grande do Sul, e daí tiveram filhos diferentes por conta de que as mães eram diferentes. Os terreiros são micro-territórios de África, é a recriação do mundo africano no espaço diminuto. Por isso que eu digo que o batuque do Rio Grande do Sul é o sumo da resistência africana. O batuque, para mim, representa a minha vida de conhecimento, de amor, de fé e muita coragem. O batuque tem tradição própria e não copia nem traz fundamentos de nenhuma outra religião brasileira ou afro-brasileira. Diferente do que se ouve de maneira jocosa em outras regiões do país, de que o batuque seria uma umbanda melhorada, de que o batuque seria uma mistura de outras tradições, o batuque, assim como o candomblé é fundado na Bahia por negros de origem africana, o batuque ele é fundado no Rio Grande do Sul por negros de origem africana, por negros que foram escravizados, mas que tinham em sua ancestralidade reis e rainhas africanos. O fato de Porto Alegre ser a primeira das manifestações religiosas afro-brasileiras, ela é espantosa para todos nós, mas traduz bem
essa cultura subterrânea, a qual não se enxerga, né? Ela é imensa, ela é vasta, ela é larga, ela está espalhada por toda a cidade, aliás, está espalhada por todo o Rio Grande do Sul, mas ela também é invisível, digamos, aos olhos dos intelectuais, dos letrados, daquilo que a gente poderia chamar, e não precisa ser necessariamente de forma pejorativa, a elite local. Esse é um Estado que foi, em grande medida, construída pelos negros, né? Antes da chegada das levas de imigrações europeias. Não é por acaso que uma série de fenômenos aparecem como espantosos diante de uma ideologia da conformação do Estado do Rio Grande do Sul, que apresenta esse Estado como sendo essencialmente branco. O que mudou nos últimos anos? A população de mais educação e mais nova, então é um processo que parece que veio para ficar e, na verdade, para se acentuar, está se reportando mais como pretos e, de alguma forma, assumindo mais religiões afro-brasileiras. O exemplo de Porto Alegre acho que é um exemplo a ser, e do Rio Grande do Sul para ser trazido à tona. Apesar de nós sermos esse Estado, né, que mais se autodeclara de matriz africana, também é o Estado que mais discrimina negros e negras, pessoas da religiosidade afro-brasileira. Como dizer que o Estado do Rio Grande do Sul é o Estado que tem o maior número de terreiros do Brasil, por exemplo, se esses terreiros ficam na invisibilidade, ficam na subterraneidade? Como dizer? Né? As pessoas de dia negam e de noite todo mundo toca tambor e se arrodeia. É assim que a sociedade hipócrita funciona. Salve, salve, meu povo irmão. Salve, salve, meu povo irmão. Estamos passando por essa guerra. Lutamos por igualdade. Liberdade não se espera. Salve, salve, meu povo irmão. Salve, salve, meu povo irmão. Estamos passando por essa guerra. Lutamos por igualdade. Liberdade não se espera. O Rio Grande do Sul recebeu basicamente, como a maior parte do Brasil, escravizados da chamada Angola, Congo, os dois Congos e o Gabão. Vieram também do Golfo do Benin e vieram a partir de 1750, começaram a vir também de Moçambique e da costa leste da África. E curiosamente, há registros de escravos ou de escravizados vindos da Alta Guiné, que foram, curiosamente, que aparecem curiosamente também no Rio Grande do Sul. Jatawa, Alabê, Onia Jatawa, Alabê. O Rio Grande do Sul teve uma escravaria muito grande, Não está lá o negrinho do pastoreio a comprovar a presença do negro no pastoreio gaúcho. Mas onde o negro realmente se concentra, vai se concentrar muito, e os números serão muito elevados, é realmente na indústria do charque. Aliás, os relatos, por exemplo, das punições que eram feitas aos escravos que fugiam das charqueadas é de deixar horrorizado qualquer um. Escravos eram amarrados na salmoura para que as suas partes de baixo, para que os seus membros inferiores apodrecessem devido a quantidade gigantesca de sal que era absorvida. Ou seja, eles apodreciam vivos como punição por estarem fugindo. Foram eles que, com seu sangue, com seu suor, com seu trabalho, enriqueceram uma parte da elite gaúcha, produzindo charque.
Este é um Estado que criou ideologicamente duas figuras como representativas, o gaúcho e os imigrantes, mas, por outro lado, tem os negros e tem os índios que estão presentes nesse Estado, historicamente presentes nesse Estado, e que esta narrativa ideológica invisibilizou. E essa invisibilização, infelizmente, ela se mantém até os dias atuais. Esse é um Estado que, pela própria conformação, não dá muito espaço para o subterfúgio, para as saídas via mestiçagem, via crença na democracia racial. Aqui o confronto é mais direto, porque aqui a linha de cor ela é mais visível. A cultura negra no Rio Grande do Sul foi uma cultura invisível, uma cultura escondida, uma cultura camuflada, disfarçada nessa mitologia da democracia racial. Aliás, é um Estado que se viu frequentemente como um Estado de gente branca. Os brancos se veem como os únicos representantes, na verdade, dessa província. Essa criação desse mito da democracia racial é um dos processos mais perversos da colonização no Brasil, porque ela cria um Estado que supostamente aceita aqueles que nunca aceitou. O povo brasileiro nunca foi um protagonista da sua história política e da sua construção de identidade nacional de verdade. A própria abolição da escravatura mostra isso. É uma lei que tem 2 artigos. Está abolida a escravidão, está revogado o contrário. E essa enorme quantidade de população que construiu esse país foi simplesmente jogado na rua. E na rua ficou. Nós temos uma presença de escravos que tem um papel importantíssimo no desenvolvimento das atividades econômicas deste Estado ao longo do século XVIII e início do século XIX, e é nesse contexto das atividades realizadas por eles que resulta a formação das primeiras manifestações afro-religiosas ou afro-gaúchas. Nós tivemos muitos enfrentamentos aqui de perseguição mesmo, política mesmo. Tivemos leis aqui, que há muitos anos tentam criar leis para tentar cercear a nossa liberdade de culto, e que nos obrigou, de fato, a sair nas ruas, as igrejas eletrônicas que fazem até hoje ataque diuturnamente à nossa tradição, num processo de diabolização, de endemonização do nosso culto, da nossa fé. A tolerância religiosa aqui no Rio Grande do Sul adquiriu uma faceta muito sutil, que é através das leis, aí então de lei de convivência, lei de silêncio, lei de ambiental, todas essas coisas. Ali, quando a gente vai observar, sempre tem um artigo que vai direto nas nossas práticas, direto. O negro precisa o tempo todo afirmar o seu lugar diante de um branco que acha que deve educá-lo o tempo todo, que é sua missão civilizatória educar o segmento negro. Isso torna as relações cotidianas relações extremamente duras. Isso forçou com que a gente se levantasse, né? E começasse a criar movimentos que construísse uma unidade para o nosso povo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, as religiões afro-rio-grandenses estão constantemente também atuando no espaço público, aparecem na esfera pública por conta de necessidade de reivindicar os seus próprios direitos. Por exemplo, a questão do sacrifício de animais, não foi nenhuma e nem 2 vezes que houve tentativas político-legais de proibir um elemento que é central nesse campo religioso, que é o sacrifício de animais. Ora, tentativas houve para que isso não acontecesse mais, mas só não foi levado a bom termo por causa da mobilização desse campo religioso. Convido o doutor Édio Silva Júnior a se pronunciar pela União de Tendas de Umbanda e Candomblé do Brasil e Conselho Estadual da Umbanda e dos Cultos Afro-Brasileiros do Rio Grande do Sul. Nós estamos tratando aqui de uma hipocrisia e estamos tratando aqui do que esta corte já chamou de racismo religioso. Há estatísticas no Brasil que comprovam que nas periferias das cidades, jovens negros são chacinados como animais.
Mas não há comoção na sociedade brasileira. Não vejo instituição jurídica ingressar com medida judicial para evitar a chacina de jovens negros mortos como cães na periferia. Mas a galinha da macumba, parece que a vida da galinha da macumba vale mais do que a vida de milhares de jovens negros. É assim que coisa de preto é tratada no Brasil. A vida de preto não tem relevância nenhuma. A vida de preto não causa comoção social. A vida de preto não move instituições jurídicas. Mas a galinha da religião de preto, mas essa vida tem que ser radicalmente protegida. Não há comoção social em relação a abate halal, não há comoção social em relação a abate judaico, não há comoção social. As instituições jurídicas não vêm reclamar dos contratos com 51 países muçulmanos, mas vêm reclamar da galinha que a macumba mata. Essa corte já denominou esse fenômeno de racismo religioso. À unanimidade, a corte entendeu que a lei do Estado do Rio Grande do Sul, que permite o sacrifício de animais em cultos, em ritos religiosos, é constitucional. Racismo não se investiga, racismo é constatação. A única evidência do crime que aconteceu no Carrefour é racismo. Nós falamos de consciência negra, porque consciência humana é uma humanidade que não reconhece a nossa humanidade, inclusive que retirou a nossa humanidade, que nos coisificou e tenta nos coisificar até hoje. No Rio Grande do Sul, o racismo foi muito perverso. Os terreiros eram invadidos, eram quebrados. A comunicação entre as etnias era muito difícil. Ficou muito pouco na memória do nosso povo. Muito pouco. Se perdeu muito, 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 muito. Em termos de cosmovisão africana, a ferro, a fogo, abaixo de perseguição, nós acabamos retomando esse processo de organização política a partir da coletividade. A comunidade negra do Rio Grande do Sul, ela é tão aguerrida, ela é tão organizada e tem dado tanto exemplo positivo para o Brasil, que nos levou a criar, por exemplo, o Dia Nacional da Consciência Negra. Tem origem no Rio Grande do Sul. O 20 de novembro, que todos nós nos orgulhamos no Brasil inteiro, é criado no Rio Grande do Sul por um poeta negro rio-grandense chamado Oliveira Silveira. Em 1971, quando iniciamos o Grupo Palmares e propusemos a evocação do dia 20 de novembro, ainda sem o nome de Dia Nacional da Consciência Negra, que surgiu mais tarde, em 1978, já proposto pelo MNU, que tinha, como vários outros grupos nacionais, aderido à nossa proposta. E graças a isso é que nós podemos dizer tranquilamente que essa proposta do 20 de novembro é uma proposta genuinamente negra, que partiu da comunidade negra, através de um esforço de pessoas negras que compunham o Grupo Palmares. Batuque. Batuque, tuque, tuque. Todo muque no tambor. Puxaram o corpo cá para longe, mas a alma espichou. E as raízes crisparam-se lá. E o caule é este tambor, e a seiva, este som de cratera que a gente vai fundo buscar. Batuque, tuque, tuque, todo muque no tambor. Toda essa estrutura cultural, ideológica, simbólica, que é africana, ela chega no Rio Grande do Sul e ela é adequada a essa região. Então ela é estruturada ou reestruturada de acordo com o que é possível estar aqui. Então, dentro da religião africana, veja bem, que são as origens, as raízes dos meus ancestrais, eu participei direto. Minha mãe era africana. A minha avó, mãe da minha mãe, eu a conheci
morava aqui na Zenha, morreu com 122 anos. A colônia africana em Porto Alegre era muito grande, continua sendo, só que não é como é hoje. As religiões de matriz africana têm as raízes nesse próprio território, porque surgiram aqui, se estruturaram aqui, se formaram aqui e vingaram enquanto religião que se mantém ativa e forte nesse próprio território. Essa religião africana, ela se divide em diversas matrizes diferentes, porém com o mesmo sentido hierárquico, de que todos são de uma só religião negra, mas que muda, por exemplo, Oió, Ijexá, Batiba, Moçambique, que mudam esses dialetos, essas coisas todas, mas que é como se fosse Deus, como é Deus, muda-se o nome, mas a criatura continua sendo a mesma. Então, dentro dessa hierarquia africana, certo? Não existe ninguém um melhor do que o outro, são iguais. O que desenvolve esse conhecimento é justamente essa dialética e esse desenvolvimento cultural. Adenice adeuo, ora eu, orumoló. Ogilo, se bom, ora eu, orumoló. Adenice adeuo, ora eu, orumoló. O fato do pai ia cozinhar, ele cantava. Do fato dele entrar no quarto santo para tratar de uma criança, ele cantar e a criança sair caminhando. Do fato de, se eu ia dormir, ele cantava. Tudo isso fez com que essa cultura, né, fosse uma filosofia de vida. Acho fundamental pensar essa dimensão dessa maturidade, né, da expressão cultural da arte negra no Rio Grande do Sul no século XX a partir de 3 figuras. Oliveira Silveira, essa árvore gigantesca que todos nós somos galhos, somos braços, né, dessa grande árvore poética. Giba Giba, a canção com o supapo, né? O supapo lá de Pelotas, o supapo das charqueadas, extrapolando essa dimensão de ele ser apenas um instrumento musical, mas também se constituindo num artifício político, né, à medida que ele afirma a presença negra nesse estado que faz questão de se dizer europeu, e ainda Mestre Borel, né, a musicalidade ritualística, a espiritualidade, a ancestralidade dos cantos e dos toques de terreiro. Gigabytes de emoção, giba, giba, gigante negão, giba bate o coração, giba, giba, gigante negão. Eu acho que a gente tem um momento muito rico nesse atual momento histórico no estado do Rio Grande do Sul, que é a percepção de que nós também somos negros. Eu acho que a afirmação dessa potencialidade da cultura negra, assim como da cultura indígena, é um capítulo aberto, né? É um livro aberto de páginas em branco que a gente vem escrevendo aí com letras negras, né, para que essas letras negras não passem em brancas. Bendito Senhor. Calunga que samba e banza saravadum sarami saradu espia só monego mazumbi é. Bendito Senhor. O Rio Grande do Sul se desenvolveu com uma riqueza ímpar esse processo de transferência, adaptação e reconstrução das liturgias e dos processos religiosos. À medida que a gente vai se perguntando, trocando ideia, né, e pesquisando sobre nós mesmos, nós vamos nos descobrindo. Essas casas no Rio Grande do Sul, elas não são casas, não tem como tu fazer um comparativo com uma casa da Bahia, onde uma casa lá comporta 1.200 elementos, né, de filhos de santo. Aqui as nossas casas tem pai de santo com 60 filhos, 80 filhos. É por isso que a gente vai ver, então, por exemplo, que o amalá gaúcho é diferente do amalá baiano. Embora tenha o mesmo propósito. A diferença são os elementos que compõem a comida. A indumentária clássica do gaúcho é a bombacha. O pai de santo utiliza uma indumentária que é a própria bombacha ou próximo à bombacha.
Algumas coisas que foram apropriadas, né, que são da própria tradição gaúcha, que foram incorporadas ao batuque. Eu acho que o mais evidente é o churrasco. A batata, por exemplo, a batata inglesa, como aqui não tem inhame, né, não tem o cultivo do inhame, a batata inglesa é um legume que substituiu essa raiz, o inhame. Passou a ser oferecida a Exu e a Ogum. A polenta, enquanto adum, enquanto alimento sagrado para Oxum, ela tem uma origem africana, mas é reconstruída ou readaptada aqui no Brasil, utilizando milho. O chamado campo afro-religioso gaúcho, ele é formado pelo batuque, pela umbanda e pela linha cruzada ou quimbanda. O batuque é um espaço de acolhimento, que acolhe outras etnias, é um espaço de acolhimento e de cuidado. O que a gente faz no espaço de terreiro, 24 horas por dia, é cuidar do outro. O batuque tem como características mais importantes o fato de cultuar os orixás. A liturgia é toda associada à tradição africana, a língua é o iorubá, os símbolos e os valores acionados são a continuação da tradição africana e constitui o segmento que tem mais raiz, mais fundamento, mais tradição histórica e cultural aqui nesse estado. Então nós cultuamos 12 orixás. Então nós temos Bará, Ogum, Inhansã, Xangô, Odé e Otim, Ossanha, Chapanã, Obá, Ibede, Oxum, Iemanjá e Oxalá. Esses orixás, então, eles compõem o panteão, digamos assim, da tradição africana no Rio Grande do Sul. Orixá nos dá riqueza. Orixá não faz a gente milionário, senão eu acertaria na loto todos os dias, né? Na Mega Sena toda semana. Não, Orixá nos dá força, nos dá trabalho e nos dá progresso e nos mostra o caminho. Qual é o caminho certo? Nós temos Orixá, que é a natureza do mundo. Se vocês saem daqui, vocês estão pisando ali fora, é a natureza, é o Orixá, é a terra. Né? Nós temos o Orixá na cabeça e no coração. Está chovendo, é a natureza, é o Orixá que está. Tem o sol, é o Orixá. Tem uma árvore, tu te encosta na árvore, faz teus pedidos ao Orixá. Na beira da água, os Orixá. Toda a natureza do mundo está Orixá. Quem é que tem isso? Só nós temos. A única religião do mundo que tu assiste um ritual e tu te alimenta a noite toda. Tu não sai com a barriga vazia. Toda casa sempre tem seu axé. Que varra todas as enfermidades que tiver no corpo de todos os filhos. Que dê vida, saúde, paz e tranquilidade. Abençoando todos que tiveram aqui no dia de hoje e cada um tem um pensamento, rapaz. Tudo que estão pedindo que eu estou dizendo. Aquilo que desejo para mim, que eu dei de novo para as pessoas, que seja bom a fé, amor, saúde e felicidade.
Eu digo que a Umbanda é uma religião com a cara do Brasil. Ela mistura a questão do espiritismo, né, do kardecismo, da onde ela é oriunda, mas ela também traz características, influência da pagelância dos índios, traz a influência também do cristianismo. Os caboclos, eles têm uma energia muito forte em transformação das energias maléficas e benéficas, em descarrego, em doutrinação de alguns espíritos perturbadores que não têm uma luz própria. Não tem como separar a religião da comunidade, do povo, na realidade que nós vivemos. E qualquer instituição educacional tem que ser trabalhada a diversidade, principalmente a cultura do negro e do índio. É isso que vocês estão fazendo aqui. Salva grande mãe ao sul, salva servas para o jeito, salva servas ao sócio na floresta. Que o machado deu corta-dentro do meu marido que deram o cara no caminho depois. É longe, eu já vou me embora. Os caboclos são essas divindades oriundas dos índios. Tiveram vida terrena, desencarnaram e hoje incorporam na falange da Umbanda como caboclos. Ele é oriundo de mata, ele tem muito da cultura dele em saber lidar com as ervas medicinais. É uma falange organizada em prática de cuidar principalmente da saúde. Vamos todos caravana. Saravá, meu pai. Salve o Senhor, meu pai. Puxa, luz e proteção sobre todos nós. Salve o Senhor, meu pai. A minha aldeia é longe, eu já vou me embora. Adeus, Umbanda, Pai Xangô já vai embora. Adeus, Umbanda, Pai Xangô já vai embora. Ok, meu pai, ok, acabou, ok, meu pai. Filhos, comam, cada um como uma fruta, que é abençoado pelos caboclos ali, comam uma fruta, tá? Depois nós vamos recolher tudo e levar lá para cima as imagens, vamos recolher os pertences, os lixos, as coisas, tá? Só as oferendas vão ficar aqui. Preto Velho é um mestre. Os pretos velhos e as pretas velhas são um mestre. Eles são os psicólogos do pobre. É com eles que a gente se aconselha, é eles que nos dão os ensinamentos e o caminho para o enfrentamento da vida também lá fora. E abre a porta, destranca a rua, é na folha de um coqueiro que o destranca a rua mora. Quando chega na terreira, todo mal se vai embora.
aí, querida nova. Saravá, filha. Seja bem-vinda, nega. Salve, tu, nega. Salve, nega. Salve, nega. Salve, nega. Ah, não é nega. Salve, nego. 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 Africano. No momento que vocês estão vivendo agora, se todo mundo não andar junto, vai ser uma tal filha que vai se quebrar. E apesar da emboscada de porongo, das batalhas dos quilombos, nosso povo vai cantar. Linha cruzada ou quimbanda. O termo regional linha cruzada, tudo indica, deve-se ao fato de que nós tínhamos terreiros que somente praticavam o batuque, outros terreiros que somente praticavam, outros centros que somente praticavam a umbanda, e a partir da década de 60, especialmente, surgiram alguns centros ou terreiros que juntaram no mesmo terreiro a possibilidade de praticar o batuque e a umbanda. Associado a isso, o culto importante a Exus e Pombagiras, sendo hoje a expressão mais representativa de prática afro-religiosa nesse estado. O povo da Umbanda e o povo da Quimbanda estão junto da senhora. Acredita neles, acredita em nós, que a senhora vai vencer, né? Quanto que o Exu foi sincretizado com o diabo, em outras tradições brasileiras, no Rio Grande do Sul ele foi sincretizado com São Pedro e Santo Antônio. Então é possível que um batuqueiro ele seja profundamente católico e batuqueiro, porque ele não vê contradição nisso. A tradição africana não é exclusivista, ela é inclusivista, ela agrega. Então é possível tu ser do batuque, né, cultuar os orixás, cultuar os ancestrais, depois ainda ser da Umbanda, cultuar os caboclos, cultuar Preto Velho, e ainda ser da Quimbanda, cultuar Exu, Pombagira. Tudo isso agrega, te dá mais força, e as pessoas acreditam mesmo. Quanto mais força tiverem, melhor é na sua vida. Eu tendo a ver o terreiro como o maior laboratório de democracia popular da sociedade brasileira. Um espaço em que as pessoas podem ser diferentes, podem experimentar suas diferenças plenamente, podem não ser diminuídas pelo fato de serem diferentes. O povo cigano entrou dentro de um ritual de Exu, dentro da Quimbanda, para brilhantar, para trazer mais magia, para trazer mais magnitude, para trazer mais harmonia, né? Para trazer mais dança, mais música, mais perfume, mais flores. Hoje nós estamos trazendo a Penha Ritana. É um ritual de muita magia, de muita dança, de muita música e principalmente a cultura do povo cigano. Ei, Exu da meia-noite, Exu da encruzilhada, vamos saravá ao povo em Aruanda, ai sem Exu
não se faz nada. Exu, Acredito que a característica do Exu, aqui no Sul, eu posso colocar que é quase a mesma do Orixá. Assumiu a cultura local, o Exu, que evoluiu, mas ele é o trabalhador do Orixá. Quero dedicar para toda a humanidade, para todos os seres humanos, para aqueles que estão vivendo, para aqueles que têm vida, para aqueles que estão dentro dos hospitais, dedicar a saúde, a vida, o entendimento, o segmento correto, para trazer crescimento, saúde, paz, amor, caminhos abertos. Larô Exu! Larô Exu! Larô Exu! Salve toda a cabala de Exu! Saravá, algum mexer de ronda, meu pai, que a sua espada guarneça os quatro cantos dessa casa, nos proteja, dê segurança e firmeza no nosso Eu desejo prosperidade, caminhos, cruzeiros abertos, realizações, bons direcionamentos, e que cada ser humano que chega na casa de Exu leve aquilo que o seu coração transborda. O mal não está no Exu. A desgraça não está no Exu. A desgraça está no pensamento do ser humano. Acenda uma vela para iluminar o seu caminho, não para destruir o outro. Nós vamos arriar uma mesa no mato, para nós. Povo de cruzeiro, povo de alma, povo de lomba, povo de cemitério, povo de mato, povo de praia, povo de água. Povo de todos os lados, que todo lugar tem Exu. Que a noite de lua cheia possa ter um presente no coração para clarear os caminhos de todos. Cruzeiro tem espaço, Cruzeiro tem axé,
Luz não é sempre que se encontra, claridade, firmeza, amigos. Inimigo não temos, e se temos, não sabemos. Aqui no Rio Grande do Sul, a quimbanda ela é muito forte. Que na última semana da quaresma, onde os orixás retornam aqui no sul, em Porto Alegre, na rótula do Porto Seco, ocorre o encontro de quimbandeiros, um dos maiores eventos de quimbanda no sul. Hoje, ele faz parte do calendário oficial de Porto Alegre. Isso é uma vitória da matriz africana. Isso é uma vitória do povo de Exu. Quando a Mãe Eda foi no meu evento, para mim foi como se fosse um carimbo. Vai que tá no caminho certo. Mãe Eda é a nossa pioneira no cruzeiro de rua ao povo de Exu. Não existe um quimbandeiro em atividade que não se espelhe no trabalho da Mãe Eda. O público que frequenta o encontro de quimbandeiros é o leigo, é o religioso, é o público de nação, o público de candomblé, o público de umbanda e o público de Exu. E ao redor parece festa de Iemanjá. É aquela multidão que assiste e que vem ali pegar um axé, um acalento, pegar um descarrego e pegar uma boa benção pro dia de amanhã. Tua coroa é de Oreçu. Iemanjá é a mãe que pariu o mundo e tudo que nele habita e tem vida. Ela é senhora de todas as cabeças, senhora do equilíbrio mental. É a grande mãe ancestral. E amor, nós não trabalhamos, nós não vivemos da Umbanda, vivemos para Umbanda. Religião é para fazer caridade, é para ter o amor, para ter a verdade e ser sincero. Nunca ser falso a seu semelhante.
noite, praia do mar. Boa noite pra natureza. Boa noite pra os orixás. Boa noite pra natureza. Boa noite pra os orixás. Boa noite pra praia grande. Boa noite, praia do mar. Boa noite pra natureza. Boa noite pra os orixás. Boa noite pra natureza. Sereia, 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 areia do mar. Sereia, 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 areia do mar. Oh, raia do mar, oh, raia do mar. Sereia, 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 areia do mar. Sereia, 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 areia do mar. Sereia, 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 rainha do mar. Sereia, 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 rainha do mar. Neste momento está aberto oficialmente a festa em louvor à Mãe Iemanjá. É realizada aqui na Praia do Cassino, na cidade do Rio Grande. A festa de Iemanjá recebe pessoas de todo o estado, do exterior, do Brasil inteiro. A festa que foi tombada, ela é patrimônio histórico e cultural do município e do estado do Rio Grande do Sul. Vamos saudar Iemanjá, vamos aplaudir! Neste momento, então, nós iremos ouvir o hino nacional na abertura oficial da festa em louvor à Mãe Iemanjá. Ouviram e virando as margens plácidas, povo heróico do vento. Oh, tá ventando no mar, a ia colher. Tá ventando no mar, a ia colher. Oh, tá ventando no mar, a ia colher. Tá ventando no mar, a ia colher. É canto de açaí. Vamos aplaudir, vai vindo de Xangô, presidente da Urumi. Vamos pedir a ela a sua bênção. Abençoe todos nós, os que estão aqui em cima, os que estão embaixo, os que estão por esse mundo afora. Ô minha mãe, salva o nosso mundo, salva o nosso Rio Grande, salva o nosso Brasil. E eu dedico a minha vida, minha alma, meu coração, meu carinho, meu amor, a minha força espiritual com todos vocês. Muito obrigado, gente. Um beijo no coração de todos vocês. Avante, filhos de fé, por nossa Iemanjá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Iemanjá, rainha da zona da nona, de canto e etudo, parece que eu sou grande zona. A nossa poderosa, gloriosa Mãe Iemanjá, a fé é tudo. Através da fé, tudo poderemos conseguir. A sobrevivência, a manutenção, a resistência
e a existência dos cultos de religiões de matriz africana no Brasil, e mais particularmente no Rio Grande do Sul, é seguramente o maior exemplo da generosidade de um povo. Porque essas religiões que sobrevivem, ou melhor dizendo, sobreviveram no Rio Grande do Sul, pregam, sempre pregaram e continuam pregando a paz, o amor, a fartura, a dignidade, a parceria, o companheirismo, ou seja, é uma mensagem de paz para o mundo. A existência delas, num ambiente tão inóspito e tão agressivo como foi a colonização gaúcha, é um sinal de que a humanidade tem jeito. Ogunye. Ogunye patu kuri waniji oniko chisale. Omo logun. Ogunye. Ogun adio, adio logere. Ogun adio, adio logere. Ogun adio, adio logere. Ogun adio, adio logere. Wa ma jokole jogun lo. Olumale. Wa ma jokole jogun lo. Olumale. Wa ma jokole jogun lo. Olumale. Wabajami woguro, wabajami wa ore. Wabolela, wabajami woguro, wabajami wa ore. Wabolela, wabajami woguro, wabajami wa ore. Wabolela, wabajami woguro, wabajami wa ore. Ogonire majala goro, ogonira la iso, ogonire majala goro. Ogonire maja lubede. Ogonira la iso. Ogonire maja la goro. Ogonira la iso. Ogonire maja la goro. Ogonira la iso. Ogonire. Erunje kokoye wagale. Erunje kokoye wagale. Erunje kokoye wagale. Ogun ade ibo, taki taki marasa. Ogun ade ibo, taki taki marasa. Ogun ade ibo, orisa oniroko. Ogun ade ibo, taki taki marasa. Ogun ade ibo, taki taki marasa. Ogun ade ibo, orisa oniroko. Ogun ade ibo, taki taki marasa. Ogun ade ibo, taki taki marasa. Ogun ade ibo, orisa oniroko. Ogun ade ibo, taki taki marasa. Ogun ade ibo, taki taki marasa. Ogun ade ibo, orisa oniroko. O ajelu pajama, orisa oniroko. O ajelu pajama, orisa oniroko. Ogun adeiba, ọbẹ ọfà, ogun farere. Adeiba, adeiba, ọbẹ ọfà, ogun farere. Ogun adeiba, ọbẹ ọfà, ogun farere. Adeiba, adeiba, ọbẹ ọfà, ogun farere. Olu olu odo wa ma ko oni Olúwadóhùn aláìsọ wa ma fa mi o. Wájà olu olu odo wa ma ko oni Olúwadóhùn aláìsọ wa ma fa mi o. Wájà olu olu odo wa ma ko oni Olúwadóhùn aláìsọ wa ma fa mi o. Wájà olu olu odo wa ma ko oni Olúwadóhùn aláìsọ wa
Wájà olú olú odò. Wájio, Wájà ogun ìtàlọ́nà. wájio, wájà olú odò. Wájio, Wájà ogun ìtàlọ́nà. wájio, wájà olú odò. Wájio, Ogun talala ìjòrò, obèsè olúwo. ogun talala ìjòrò, obèsè olúwo. Ogun àjíò, àjíò lògèrè. Ogun àjíò, àjíò lògèrè. Ogun àjíò, àjíò lògèrè. Ogun àjíò, àjíò lògèrè. Wà á máa jókòó lé jogun lò. Olúmọlẹ̀, wà á máa jókòó lé jogun lò. Olúmọlẹ̀, Wà á máa jókòó lé jogun lò. Olúmọlẹ̀, wà á máa jókòó lé jogun lò. Olúmọlẹ̀. Àbólélà, wà á bá já mi wó kúrò. Wà á bá já mi wá òrè. Wà bólélà, wà bá jà mí wógùn lò. Wà bá jà mí wá ólè. Wà bólélà, wà á bá já mi wó kúrò. Wà á bá já mi wá òrè. Wà bólélà, wà bá jà mí wógùn lò. Wà bá jà mí wá ólè. Ogonire máa jà lágoro. Ogun onira láìsọ. Ogonire máa jà lágoro. Ogun onira láìsọ. Ogonire máa jà lùbẹ̀dẹ̀. Ogun onira láìsọ. Ogonire máa jà lágoro. Ogun onira láìsọ. Ogonire máa jà lágoro. Ogun onira láìsọ. Ogun onire. Erunde koko ye wagale. Erunje kokoye wagalye. Erunde koko ye wagale. Erunje kokoye wagalye. Ogun adé ibọ̀ takitaki marasa. Ogun adé ibọ̀ takitaki marasa. Ogun adé ibọ̀ òrìṣà oníròkò. Ogun adé ibọ̀ takitaki marasa. Ogun adé ibọ̀ takitaki marasa. Ogun adé ibọ̀ òrìṣà oníròkò. Ogun adé ibọ̀ takitaki marasa.